Então agora nesse vídeo eu vou dar aqui para você 5 passos para que você consiga fazer uma sobrancelha perfeita, né? E o que é perfeito? A perfeição ela é muito relativa. Uma pessoa tem uma ideia de perfeição e a outra pode ter outra. Então eu acho perfeito uma coisa e você acha outra. Mas a intenção desse vídeo é eu ensinar você a fazer uma sobrancelha que vai ser perfeita para a sua cliente. Ou seja, que ela vai olhar no espelho depois que você terminar o serviço e vai falar assim: uau, ficou perfeita, adorei. Esse é o objetivo, essa é a técnica que eu vou ensinar com esses 5 passos. Mais do que você gostar e mais do que eu gostar, é a cliente gostar. E para isso tem uma estratégia certa que a gente usa durante o atendimento, que a gente consegue tirar esse suspiro da cliente. Quando a cliente realmente vem, né, ela vem na primeira vez, ela sempre vem com aquele receio. Ou ela vem por indicação, porque ela viu alguma foto que você postou, alguma coisa, ela vem com aquele receio. Será que isso vai funcionar para mim? Então, fazer esses 5 passos vai garantir com que você consiga levar a cliente onde ela quer, consiga entregar aquilo que ela quer. E aí ela gosta do teu trabalho, você realmente fica satisfeita porque ela admirou aquilo que você fez e ela vai te recomendar para outras pessoas e vai trazer outras clientes para você. Assim, é a estratégia mais eficiente para aumentar a carteira de cliente, para ter mais clientes de atendimento. E quando você tem realmente uma carteira de clientes grande, você se destaca, você sai da média, você se torna uma referência. Então vamos lá. O primeiro passo, o primeiro grande passo para você poder fazer uma sobrancelha perfeita, né? Voltando a falar, perfeita, para que a cliente realmente identifique a perfeição do teu trabalho, o capricho do teu trabalho, é você fazer sobrancelhas irmãs gêmeas, né? Mas o que é irmã gêmea, Carol? Sobrancelha irmã gêmea é aquela sobrancelha que você olha e você vê o mesmo desenho numa e outra. Então você olha para uma irmã gêmea e você vê. E aí você tem que parar e ficar olhando para definir quem é quem. Isso é fazer uma sobrancelha irmã gêmea. Por que isso é importante? Porque não adianta só fazer uma... sou muito boa do lado esquerdo, mas do lado direito não fica tão bom. Não adianta nada. Se as duas sobrancelhas elas não estiverem iguais, se elas não estiverem mais semelhantes possíveis, ela não vai ficar um trabalho bem feito. Porque a hora que a pessoa olhar para sua cliente, a hora que ela olhar no espelho, ela vai ver as duas. E se uma estiver diferente da outra, uma vai gritar. E como que a gente faz para que a sobrancelha fique irmã gêmea? Primeiro a gente tem que fazer análise facial. Na análise facial a gente divide o rosto no meio, aí a gente encontra os pontos iniciais, ou seja, onde as sobrancelhas devem começar, e mede para ver se as distâncias estão iguais. Você já deve ter visto alguma vez uma sobrancelha que está mais para dentro, outra mais para fora, alguma coisa nesse sentido, né? Então quando a gente faz esse traçado, reparte o rosto ao meio, a gente tem 2 lados iguais, ou seja, uma irmã gêmea de cá, outra irmã gêmea de lá. E aí a gente traça, então, as linhas iniciais, a gente vai saber onde a sobrancelha vai começar, para uma não ficar mais para dentro, outra para fora e assim por diante. Depois a gente encontra até onde essa sobrancelha deve subir. Isso é muito importante, porque senão a sobrancelha vira um acento circunflexo, ou vira aquela sobrancelha lá com o ponto de altura lá no meio. Enfim, tem o lugar certo para ela subir no ponto de altura. E a gente define ali aonde vai ser, de uma e de outra. A distância, depois que você dividir o rosto ao meio, ela é a mesma, de um lado para o outro. E aí, por fim, a gente vê até onde a sobrancelha deve descer, né? Ela sobe para depois descer. Então, a gente consegue encontrar ali onde é o ponto final da sobrancelha. E as duas têm que ter a mesma largura. Elas não podem ser uma mais grande, mais comprida, né? Outra mais baixa. Não, elas têm que ter a mesma distância, ter o mesmo tamanho. Quando você faz essas medidas, você já tem ali as sobrancelhas irmãs gêmeas. Ou seja, você seguindo aquelas medidas, aqueles parâmetros que você definiu ali, uma sobrancelha vai ficar igual à outra. Além disso, a gente faz também as linhas horizontais, que elas vão definir a espessura da sobrancelha, para não ficar aquela sobrancelha assim, uma mais alta, uma mais baixa, ou para ficar, né, uma sobrancelha lá, outra cá. Então tem as espessuras, o alinhamento horizontal também que você faz para que as sobrancelhas virem irmãs gêmeas. Pode ser que a cliente venha com um vício já de tirar uma sobrancelha e tudo mais, inicialmente elas não sejam irmãs gêmeas, mas você sabendo fazer, você vai trabalhar para que elas se tornem isso. Então é importante você saber fazer isso, e se a cliente já não estiver ainda o potencial para que as sobrancelhas fiquem muito parecidas, muito idênticas, isso vai acontecer ao longo dos teus atendimentos. E por que eu falo irmãs gêmeas, eu não falo idênticas, iguais, a mesma coisa? Porque a gente tem um lado do corpo diferente do outro. Às vezes um peito é maior que o outro, um pé é maior que o outro, um lado é mais tensionado, o outro não.
Então, idêntica, Ctrl+C, Ctrl+V, não existe. Mas elas têm que ser o mais semelhante possível para que ela não fique chamando atenção para o negativo, beleza? Então, esse é o primeiro passo, fazer esse alinhamento de um lado do rosto e do outro lado do rosto. Tudo isso dividindo ao meio. O segundo passo muito importante é o alinhamento fio a fio. E o que é o alinhamento fio a fio? O alinhamento fio a fio é quando você remove os pelos da cliente e eles ficam alinhados. É uma fileirinha. Sabe aquela fileirinha? Um atrás do outro? Aquela fileirinha que quando você tira um pelinho da fileira, fica aquele buraco? Você tem que fazer um alinhamento que ela fique completo, que ele fique cheio. Então, um pelo, ele vai preenchendo o espaço do outro. E aí você consegue ver esse alinhamento fio a fio. O alinhamento da sobrancelha fica perfeito. Não fica aquela coisa meio torta, nem meio comidinha, caminho de rato. Não, fica aquele alinhamento perfeito. Quando você faz esse alinhamento fio a fio, a sobrancelha, ela fica definida. Perde aquele efeito de sobrancelha sem forma e fica aquela sobrancelha definida. E como que a gente pode, então, fazer isso, né, Carol, para poder definir fio a fio? A gente pode usar aí a caneta em gel branca, a gente pode usar o lápis dermatográfico bem apontadinho para fazer um alinhamento fininho. A gente pode usar até o lápis 6B, que é um lápis de escrever mesmo, para fazer esse alinhamento, ou seja, unir um pelinho ao outro para que ele complete um desenho e deixe eles bem alinhados, não deixe a sobrancelha ali com aquelas entradinhas. Então, isso é extremamente importante. Então, o segundo passo é fazer o alinhamento perfeito. E aí, a gente tem o terceiro passo. O terceiro passo é a gente fazer a sobrancelha ficar na mesma espessura, na espessura ideal para o rosto dela. Nem mais fina e nem mais grossa. Por que nem mais fina nem mais grossa, Carol? Não é a cliente que escolhe? Não, não é a cliente, não somos nós que escolhemos. Toda vez que a gente muda a espessura da sobrancelha, seja para mais ou para menos, a sobrancelha ela perde o efeito natural e cai no artificial. Então, o que fica artificial na sobrancelha não é, às vezes, ter passado uma rena ou ter deixado ela mais tempo. É a espessura não estar compatível com a estrutura do rosto da cliente. E olha só, a sobrancelha ela vem com desenho de fábrica. Basta você ter técnica para poder olhar e definir. E qual que é essa técnica? A sobrancelha de fábrica da cliente, ela vem os pelos, eles começam a crescer alinhados. Quando os pelos começam a crescer alinhados, significa que ali é o desenho original de fábrica da cliente. Dali para fora é excesso, ele tem que sair. E dali para dentro, o que você tirar, você vai estar afinando a sobrancelha dela. E quando você afina a sobrancelha da cliente, ela tende a perceber muito claramente, porque o rosto vai mudando a estrutura, ele vai ficando mais cheio. Então, o maior medo, o maior pavor da cliente não é nem não gostar, mas você afinar a sobrancelha porque ela sabe que depois vai demorar para crescer e que aquilo ali vai ficar artificial. Então, é muito importante você acertar na espessura. Então, pega a sobrancelha da cliente e analisa ali aonde deveriam estar os fios, onde está crescendo os fios ali sequencialmente. Aquela sequência é muito importante, que é a espessura ideal da sobrancelha da cliente. O próximo passo, o quarto passo, saiba realçar a sobrancelha. O que acontece? A sobrancelha, quando ela tem um desenho bonito, às vezes a sobrancelha ela não fica realçada, ou seja, você faz um lindo desenho ali na sobrancelha da cliente, mas o desenho não aparece, né? Por exemplo, sobrancelhas que têm os pelos muito distantes um do outro, ou que ela é muito clarinha, ou que ela é muito fininha, muito ralinha, o desenho que você fez, muito bem feito, ele não vai aparecer. Então, logo, é como se ela nem tivesse feito nada. Então, quando ela sair do teu espaço, as pessoas tendem a não observar que ela tem alguma coisa diferente, ou tendem a não observar, não chamar atenção para ela. E aí, ela não tem muito entusiasmo para voltar a fazer a sobrancelha, né? Qualquer lugar que ela fizer vai dar o mesmo efeito. Logo, se você souber realçar a sobrancelha da cliente da forma correta, quando ela sair do teu espaço e ela for no mercado, as pessoas vão parar e falar assim, nossa, que sobrancelha bonita, onde você fez? Além de você conquistar possivelmente uma outra cliente, a tua própria cliente ela vai se sentir o máximo. Ela vai falar assim, nossa, eu preciso voltar lá mais vezes. E isso vai estimulando. Cada elogio que ela recebe, ela vai ficando mais empolgada em fazer a sobrancelha com mais frequência, em fazer a sobrancelha com você. E como é que a gente faz para realçar a sobrancelha? É muito importante. A sobrancelha, vou falar, vai fazer parte do passo 5, mas a gente tem várias formas de realçar a sobrancelha. E a rena é uma das melhores, né, das mais que a gente mais gosta. Mas não é
Passar a rena de qualquer jeito, passar a rena, simplesmente. Tem aí o segundo passo que eu vou explicar certinho pra você. Mas é importante que você faça essa etapa de realçar a sobrancelha. Eu sei que tem cliente que fala assim, eu não gosto de rena, eu detesto rena. Mas na verdade, a cliente que não gosta de rena, não é porque ela não gosta da rena, ela não gosta de sobrancelha artificial, ela não gosta de sobrancelha chamando atenção, ela não gosta de sobrancelha marcada, ela não gosta daquelas taturanas que ela vê as pessoas na rua. É disso que a cliente não gosta. Agora, uma sobrancelha bonita e realçada, sim, elas sempre gostam. Então, o quarto passo é você realçar a sobrancelha de alguma forma. E se de tudo a cliente não quiser passar uma rena, você pode preencher ali com aquelas canetinha líquida para fazer preenchimento. Realça aquele desenho que você fez para que ela consiga ver o resultado do seu trabalho. E mais do que isso, que ela saia na rua, pelo menos que seja até chegar em casa, e ela chame a atenção de outras pessoas para aquele desenho que você fez. Então, esse quarto passo, ele vai complementar os outros, que é você fez um desenho muito bonito, agora é hora de você realçar ele e dar glamour, né? Jogar purpurina ali para ele ficar mais atraente ainda. E o quinto passo, ele é muito importante, muito importante. Por quê? O quinto passo é você saber identificar o perfil da cliente para o tipo de sobrancelha que você vai fazer nela. Mas como assim, Carol? Como é que funciona isso? Vou explicar. Tem clientes que elas são mais básicas, que elas são mais clean. É aquela mulher que usa tênis, aquela mulher que ela usa calça jeans, camiseta, aquela mulher que não usa maquiagem. É aquela mulher que realmente não tem o hábito de se maquiar, de ser vaidosa, de chamar a atenção. Se você recebe uma pessoa dessa no teu espaço e você faz uma sobrancelha de rena nela linda, ela vai sair dali te odiando. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que realçar a sobrancelha dela rapidamente com uma leve pintadinha e já tirar, só para dar um preenchimento nos fios. Então o que vai acontecer? A pele dela não vai sair pintada, ela só vai ficar com os fios mais definidos. Agora, você recebe uma cliente, né, uma cliente que é mais ousada, que usa maquiagem para trabalhar, que usa salto alto, um outro estilo de cliente. E aí você faz uma sobrancelha muito bem desenhada e passa uma rena nela e deixa a rena um pouco mais marcante, ela vai sair daí se sentindo nas nuvens. E se você fizer uma sobrancelha que não dá muita diferença, não deu muito impacto nela, ela também não vai ver graça no teu trabalho e possivelmente não vai voltar. Então é muito importante você não só passar a rena, mas você saber qual é o estilo da sua cliente e usar a rena a seu favor, para que ela não te prejudique e a cliente saia dali insatisfeita e não gostando do teu trabalho. Então a rena, ela vai dar aquele toque final, só que você tem que saber fazer. E existem para isso várias técnicas, uma delas que eu vou falar para vocês é a Shadow. A Shadow ela é excelente para quem não tem costume de passar rena. Então como é que funciona? No início da sobrancelha, onde a gente aplica a rena e a gente tende a ter os pelos mais ralos, os pelos não são tão volumosos aqui no início, a gente simplesmente passa a rena, termina de aplicar e limpar, tira esse início. Por que tira esse início? Porque essa parte central é a parte que a cliente vai ver primeiro. E se não tiver aquela marcação ali, ela já vai curtir. Então, nunca deixe uma sobrancelha pela primeira vez da cliente marcada. É muito importante. Então, a cliente vai fazer rena pela primeira vez, faz esse efeito shadow, ou seja, limpa aquele começo e deixa só o ponto de altura final. Isso vai fazer com que a sobrancelha dela fique bonita, fique realçada e que ela não espante, não saia ali do perfil dela. E sempre, sempre, sempre respeite o gosto da cliente, entenda o gosto da cliente. É dessa forma, entendendo o que ela quer e levando ela para o caminho que ela quer, que você vai realmente entregar uma sobrancelha perfeita para ela e que ela vai sair por aí falando maravilhas do teu trabalho, tá certo? Então, aplica esses 5 passos aí no teu atendimento e depois conta aqui pra mim como é que foi isso, como é que foi essa experiência com a tua cliente, tá certo? Um beijo e até a próxima!